Olá, boa noite. Para você que está aí ligadinho nesta terça-feira, aqui no podcast Conexão com Marta Sibien, eu, Sigley Lira, estou hoje com uma pessoa muito bacana, que é a psicóloga Érica Pinheiro. Hoje nós estamos aqui substituindo a Marta, mas em breve ela vai estar gravando podcast também, tá? Mas hoje nós estamos aqui ligadinhos nesta terça-feira. Nós trouxemos aqui a psicóloga Érica Pinheiro. Olá, Érica, boa noite. Olá, Sigley, ótima noite a todos que estão nos assistindo. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no podcast Conexão. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Eu gosto muito e todas as vezes que me chamar, estarei aqui. Que ótimo. Pessoal, hoje nós estamos com o tema, vamos abordar o tema saúde mental nas empresas. Fica ligadinho, você pode deixar sua pergunta, tá, para a psicóloga Érica Pinheiro. Você pode deixar sua pergunta, se você trabalha em alguma empresa, se está tendo dificuldades de como conversar com o seu gestor, você está passando por alguma dificuldade na parte de saúde mental, a psicóloga vai estar esclarecendo alguns pontos e você deixa a sua pergunta para ela, tá? Vamos iniciar falando um pouquinho sobre saúde mental nas empresas. Qual é o objetivo hoje deste podcast? É promover aqui, hoje a gente vai promover uma conversa prática, esclarecedora sobre saúde mental no ambiente corporativo, abordando os desafios atuais enfrentados pelas organizações, o papel da liderança, a responsabilidade das empresas. Érica, psicóloga Érica, o cenário atual da saúde mental no trabalho, como que está sendo atualmente? Assim, qual é a sua visão ampla? No ambiente corporativo, nas empresas? Dá para a gente só uma pincelada, porque vem mais coisas aí. Tá. Sigley, antes de falar de mundo corporativo, vamos falar de sociedade. Hoje, o Brasil ele ocupa o primeiro lugar no ranking mundial quando a gente fala de ansiedade. E ocupa também o primeiro lugar aí na América Latina quando a gente fala de depressão. Então, o nosso país ele é emocionalmente adoecido. Se a gente está falando, né, de um país emocionalmente adoecido, é óbvio que isso daí vai reverberar em todos os ambientes, inclusive no mercado de trabalho, né? E no mercado de trabalho é um ambiente muitas vezes estressor. É um ambiente onde a pessoa fica muito propícia para adoecer, né? Então, até porque ela passa a maior parte do tempo ali. Então, essa probabilidade ela é muito maior. E aí, a gente está falando de mais de 500 mil de pessoas afastadas por conta de saúde mental. Olha isso. Sim, É muita coisa, muito né? sério. Antes a gente via outros motivos e hoje a gente vê a saúde mental sendo um dos principais motivos para afastamento. Então, assim, hoje dentro das empresas a gente vê o quanto que a gente precisa trabalhar para poder mitigar essa situação. Sim, Érica, por que nunca se falou tanto sobre ansiedade, estresse e adoecimento emocional? Você já deu aí o índice, né, em relação à quantidade de pessoas, né, que passa por esses problemas. Então, assim, atualmente tem se falado muito. É importante? Com certeza, até porque assim a gente passa a maior parte do tempo no ambiente de trabalho, né? Se a gente for falar que a pessoa fica aí cerca de 9 horas no ambiente de trabalho, né? Considerando uma jornada de trabalho de 8 horas mais uma por conta trabalhando de segunda a sexta. Quem trabalha sábado, então a gente fala de 44 horas semanais. E aí, assim, isso tirando o percurso, né? Pelo menos 1, 2 horas de ida e vinda. Então, a maior parte do tempo dela está voltada para o trabalho. Então, é muito importante que a gente possa estar atento a tudo isso, porque é um ambiente, como eu havia falado,
que faz com que a pessoa... É um ambiente muito propício para a pessoa poder adoecer. Para entregar bons resultados, é a síndrome do impostor. A gente tem aí as gerações, né? Diversas dentro do mesmo ambiente. Então, tudo isso são impactos na nossa saúde emocional. São pessoas que, às vezes, estão desempregadas há muito tempo. São pessoas que precisam mostrar resultado para poder se manter no mercado de trabalho, porque tem que sustentar a família. Então, são vários fatores que fazem, que contribuem para que essa pessoa possa estar emocionalmente abalado durante todo o dia. Isso aí, assim, tem a ver com o cenário dentro do trabalho, mas fora aquilo também que ela traz de bagagem que vai se juntar com aquilo ali que ela vivencia dentro do trabalho. Sim. O que mudou no comportamento dos profissionais nos últimos anos? Ah, muita coisa. A gente via, né, que assim, hoje tem muitas funções, muitas profissões que não existem mais, né? Então a gente viu muitas funções nascerem, a gente viu muitas morrerem, a gente vê, né, hoje essa diversidade de idade, diversidade de pensamentos dentro da empresa. Então, mudou muito o cenário de trabalho hoje, sabe? Antigamente, você tinha uma linha para você poder percorrer. Olha, eu sei que eu vou começar aqui e eu sei que eu vou chegar aqui. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você está aqui, você pode ser formada em geografia e trabalhar com televisão, sabe? Então, são mundos totalmente diferentes. E que faz com que isso, ao mesmo tempo, né, traga coisas positivas, mas para tudo vai ter aí o ônus e o bônus. Sim. Para você que está aí nos acompanhando, você chegou agora aqui no podcast, no Conexão com Marta Sibien. Eu, Sigley Lira, estou entrevistando a psicóloga Érica Pinheiro. Nós estamos abordando um tema muito importante para a sociedade, para a juventude, Com para os certeza. adultos também, para os idosos, que ainda aqueles que trabalham, ou têm a sua empresa também, de como proceder, né, com o seu colaborador. Então, nós estamos abordando o tema saúde mental nas empresas. E hoje a psicóloga está abordando alguns temas dentro também desse tema, a importância de como as empresas devem se portar, né, trabalhar com o seu colaborador e como que o colaborador também deve agir dentro do seu local de trabalho. Vamos dar continuidade aqui. Para você que chegou, fica ligadinho aqui no Conexão. Érica, como a saúde mental influencia na produtividade em relação ao engajamento e à retenção de talentos? Como que você acha que influencia? Tá. Imagina só. Nós somos, hoje em dia a gente vê aí, né, as IAs, os robôs tomando conta de tudo. Mas nós não somos robôs. E foi-se o tempo que falava que a pessoa chegava na porta do trabalho, deixava a vida pessoal dela ali, ela entrava sozinha, deixando aquela bagagem ali fora. Hoje a gente vê que a gente não tem como fazer isso, né? Para onde a gente vai, a gente carrega nossas crenças, nossos desafios, nossos anseios, né? Nossas aspirações. Para onde a gente vai, a gente está carregando. E dentro do ambiente de trabalho não é diferente. Então, assim, existem fatores que já vêm acompanhado com a pessoa, existem outros que a pessoa adquire dentro do ambiente de trabalho. E quando eu falo que tem coisas que a pessoa traz e tem outras que ela adquire, eu estou falando de sobrecargas, coisas, né, positivas, como coisas também que não são tão legais assim. Então, imagina só, uma pessoa que mora a 10 minutos do trabalho. Ela vai para o trabalho, ela mora num local de frente para a praia e ela também trabalha ali numa região muito próxima. Ela vai para o trabalho de bicicleta pela orla.
Agora, imagina só outra que trabalha na mesma empresa, mas que tem que enfrentar uma condução de 2 horas lotada, onde ela vai em pé. Você acha que a pessoa vai chegar da mesma forma? Não Não. chega. E a gente não está falando de estresse, de problema, de nada disso. A gente está falando só de uma questão de organismo, né? O tempo que a pessoa acordou e o trajeto que ela fez. Agora, imagina só, vamos pegar uma pessoa que não tem apoio e que tem filhos, tá? Independente se homem ou se mulher, mas que tem ali uma criança pequena, ela não tem rede de apoio, e além dela enfrentar essas 2 horas de ônibus cheio, ela já teve que acordar mais cedo, porque ela teve que organizar quem ia levar para a escola, quem ia fazer a comida da criança e quem ia organizar tudo, a volta dela. Imagina só, já coloquei já mais uma questão. Então, tudo isso, né, vai colaborando. Agora, imagina só se essa mesma pessoa que acordou mais cedo, que teve ali os filhos tal, de repente ela brigou com o parceiro ou com a parceira, né, e já veio já com, né, de uma forma mais down para o trabalho. Então, assim, a gente está falando de situações de fora, tá? Não trouxe nada de dentro do ambiente de trabalho. Aí, imagina só, essa pessoa, ela chega no ambiente de trabalho, de repente ela recebe um desafio que ela, por si só, não consegue cumprir. Ou imagina só se ela, de repente, está numa reunião que ela acabou chegando atrasada, era uma reunião que ela não podia chegar atrasada, ela acabou entrando atrasada, o material dela não entrou, ela acabou ficando nervosa, acabou gaguejando. Imagina só, entende? Então, tudo isso vai contribuir para que ela possa estar, né, abalada emocionalmente. Ao mesmo tempo, acontece de forma contrária. É a pessoa que conseguiu chegar lá e aproveitando o ar puro da orla, né? Chegou lá, poxa, ela foi elogiada pelo chefe ou ela foi promovida, porque não está no nosso rosto, né? A mesma pessoa, se a gente pega duas pessoas, a gente não sabe o que elas estão vivenciando, né? De repente, uma foi promovida, a outra acabou de ser demitida. E aí? Sabe? Então, assim, a gente precisa, antes de tudo, também respeitar muito as pessoas, entender que são seres humanos, não são robôs, e para isso a gente precisa, hoje em dia, ter o máximo de cuidado. Sempre teve que ter cuidado, mas antes as pessoas não tinham tanto tato, não entendiam como funcionava, né? O que podia interferir ou não. E hoje, com o conhecimento que a gente tem, a gente precisa colocar em prática, porque somos pessoas, né, que têm as nossas experiências, as nossas vivências, os nossos desafios, nossos anseios, as nossas aspirações, e que ali no ambiente de trabalho, muitas das vezes, vai ser o estopim para que ela possa crescer, se desenvolver. Ela falar assim, caramba, eu preciso estar aqui, crescer, me desenvolver como pessoa, me desenvolver como um talento profissional. Ou ela também pode falar assim, ó, aqui é o fim da minha carreira. Sim, é muito importante, né? Você abordou a diferença de vários colaboradores, pessoas, né? Que têm vivências diferentes. Uhum. Quando chega no seu ambiente, o antes, o pós, o durante. Então, assim, tudo isso também pode afetar, né? Então, se a pessoa não saber distinguir, trabalhar para que não só o estresse, como você havia falado, Sim, venha afetar o seu ambiente de trabalho. Não só o ambiente de trabalho, também questões, né, familiares também, que isso agrega muito, com porque se a pessoa ela certeza. está com um problema, um exemplo, familiar, e ela traz para o seu local de trabalho, isso também gera algumas consequências para a saúde mental. E isso é muito importante também que a pessoa deva trabalhar. Com certeza. Né? E quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas atualmente em relação ao bem-estar emocional dos colaboradores? Então, eu acredito que por trabalhar com uma diversidade de pessoas e nada está escrito na testa, sabe? É, então a gente não sabe o que distinguir quem é quem
E, por conta disso, a gente precisa criar ações, movimentos dentro da empresa, tanto para os colaboradores quanto para a gestão, ensinar a gestão a lidar com pessoas, porque gestão, muitas das vezes, muita gestão ela é constituída da seguinte forma: é alguém que está dando muito certo onde ela está, geralmente ali no operacional, e ela é colocada como líder. E aí, quando ela chega lá na liderança, ela percebe que ela não trata mais de processo, ela cuida de pessoas. E aí, nem ela foi cuidada. E ela vai cuidar de alguma coisa que ela nem sabe, é novidade para ela, ela também está cheia de desafios, é tudo novo para ela também. Como que ela vai cuidar agora de pessoas? Então, muitas das vezes, a liderança não sabe cuidar de pessoas, sabe? A gente vê a diversidade de pessoas dentro das empresas. Então, o que eu, enquanto responsável da empresa, enquanto RH, enquanto líder, o que eu vou fazer para poder promover bem-estar? E, às vezes, as empresas acham que precisam fazer ações mirabolantes para poder alcançar o colaborador. E, às vezes, não é isso, sabe? E, para isso, a gente precisa trabalhar com dados e fatos. Para isso, precisa ouvir o colaborador. A gente, né, hoje em dia, todo mundo quer falar, todo mundo quer aparecer. Então, as pessoas querem muito, sabe? A plateia querem muito falar, mas pouco se ouve. E quando você ouve de verdade, você tem uma escuta ativa, que você percebe aquilo que vai fazer sentido e que você traz para dentro da sua empresa, aquilo ali é um fator agregador, como um benefício de bem-estar. E aí volto a falar, às vezes não é uma coisa muito cara, às vezes é uma coisa simples que você consegue colocar, sabe? Às vezes é um benefício que não onera a sua folha, é um benefício que dá para você poder fazer. Você precisa olhar para o seu colaborador, ouvir o seu colaborador, saber o que é importante para que você possa trazer. Agora, a gente também não pode ir, Sigley, do 8 a 80, porque muitas das vezes a pessoa nunca fez nada pela empresa, a liderança nunca fez nada, a alta gestão nunca olhou com esse olhar para a empresa. E, de repente, fala assim, olha, precisamos mudar. E quer mudar tudo de uma vez. Não adianta. Tem que fazer, tem que medir para ver se está dando certo, tem que continuar, tem que aprimorar, sabe? E para que possa estar desenvolvendo aquilo que faça sentido. E a ação de bem-estar, volto a falar, é aquilo que vai fazer sentido para o seu colaborador. Não é o que faz sentido para o RH, não é o que faz sentido para a empresa. Às vezes, a empresa ela traz algo mirabolante, mas não é aquilo ali que vai agregar para o teu colaborador. E é isso que você tem que olhar. Sim, é um exemplo. Como não só psicóloga, mas a sua especialização dentro também do setor RH, isso, me corrija. Sim, sou do RH. E você falou algo que, um exemplo, as empresas, elas, muitas ainda não entendem o seu colaborador, não sabe como trabalhar. É dada a meta, é passado todas as tarefas. Mas, assim, no seu olhar profissional como psicóloga em relação que administra, um exemplo, empresas, né? O seu olhar, você acha também que não só o colaborador precisa de um acompanhamento em relação à saúde mental, mas também os próprios empreendedores? Sigley, na verdade, todo mundo precisa, sabe? As pessoas, elas têm um preconceito muito grande de olhar para a sua saúde emocional. É muito fácil, as pessoas elas fazem exame de rotina, elas vão ao dentista, elas cuidam do corpo, elas cuidam da sua estética, mas quando fala de saúde emocional, psicológica, a pessoa, ela, opa, calma aí. Então, assim, todo mundo precisa ser trabalhado. Terapia está aí para todo mundo. Aliás, não só terapia, mas processo terapêutico. Por quê? Nem tudo é terapia, mas muita coisa é terapêutico. E, às vezes, a pessoa ela não quer. A terapia é o processo, é o melhor processo que a gente possa indicar para alguém. Mas nem sempre é o mais completo.
mas nem sempre aquela determinada pessoa vai precisar de terapia para aquilo que ela está precisando. Então, possa ser leitura de um livro, possa ser estar dentro de um grupo onde ela vai se sentir bem, pode ser alguma atividade física que ela vai fazer, pode ser yoga, enfim, tá? É necessário fazer. E aí, nós somos influenciadores. Quando eu falo abertamente de saúde emocional, e se eu sou um líder, principalmente, né? Eu posso até não saber, mas eu estou influenciando outras pessoas a fazerem também, a cuidarem de si, sabe? E aí a gente vive, né? Assim, você falou muito das metas e a cobrança, ela é grande mesmo dentro das empresas. E quanto mais resultado você precisa apresentar para a empresa, mais você vai ser cobrado. E é tenso, porque assim, as pessoas não são 24 horas empresa, elas têm a vida dela, e aí você precisa segurar, equilibrar todos os pratos. E isso não é fácil para ninguém, esteja você na posição que você estiver. Então, é óbvio, o colaborador ele precisa olhar para a saúde mental e emocional, precisa, mas quem está em cima também precisa mudar, olhar para isso. Aí, se a gente for falar, né, de processo terapêutico, terapia em si, é um serviço que é, sim, um serviço caro para a maioria das pessoas, né? E aí, assim, as pessoas têm o atendimento com valor social, que para outras pessoas ainda continua sendo um serviço caro. Se a gente for falar de 4 semanas no mês, né, quatro atendimentos, a gente está falando de um valor que é considerável. Principalmente quando a pessoa ela não tem esse hábito de gastar esse valor para essa área da vida, tá? Então, assim, a gente precisa falar e dar também aparato para ela. Hoje em dia, as empresas, né, elas têm visto essa necessidade, então têm contratado muitos serviços para poder dar apoio emocional. Às vezes não é uma terapia em si, mas é um apoio psicológico. Tem feito trabalhos de rodas de conversa, coisas que, volto a falar, às vezes não vai onerar, mas que vai apoiar, sabe? Então, é muito necessário a gente ter esse olhar para o colaborador e também ter esse olhar, principalmente com a liderança, sabe? Porque ser líder não é fácil, é um dos papéis mais desafiadores que existem. Não é só papel meu. É claro que quando eu falo de saúde num todo, eu estou falando que é minha responsabilidade me manter saudável. Mas também é papel do outro cuidar para contribuir com a minha saúde, tá? Então, a gente precisa, sim, todo mundo precisa ser cuidado, mas a gente também precisa se cuidar. Sim, muito bom. Está pontuando que todos precisam de um cuidado. Todos. Né? Quanto a liderança e quanto o colaborador. É essencial para que uma empresa venha andar. Com certeza. Sim. Para você que está aí ligadinho ou chegou agora, nós estamos aqui entrevistando a psicóloga Érica Pinheiro. Nós estamos abordando sobre o tema saúde mental nas empresas. A psicóloga ela está esclarecendo vários fatos aqui. Como o colaborador deve procurar ajuda, como o colaborador deve se portar no ambiente de trabalho para que não venha ter essa exaustão, o estresse. E também acabou de falar sobre a liderança. O que a liderança também precisa fazer para ajudar o colaborador e também ajudar a si mesmo. Porque, como ela falou, está liderando pessoas, não só pessoas, mas uma grande empresa, não é fácil. Então, requer cuidado. Acho que todo ser humano, não é isso, psicóloga? Com certeza. Todo ser humano requer cuidado. Tem uma tensão na sua parte mental, porque é aonde vai todo o progresso. É a mente. Quem trabalha é quem? A mente. É isso aí. Então, hoje nós estamos abordando aqui esse tema, saúde mental dentro das empresas. E nós vamos para o segundo bloco, que fala sobre os sinais que as empresas costumam ignorar.
Muitas vezes o adoecimento emocional se manifesta por meio de sinais que passam despercebidos dentro das organizações. Psicóloga, Érica Pinheiro. Como identificar sinais, assim, observar sinais em relação aos colaboradores. A, a liderança, ela passa despercebido. Tem um colaborador e, às vezes, aquela liderança vai dar metas, vai dar tarefas, mas aquele colaborador não está bem. Então, a liderança precisa que venha progredir o trabalho. Então, acaba passando despercebido. Como que essa liderança deve se portar? O que deve ser feito? Tá. Primeiro, Sigley, assim, a gente não pode trabalhar na base do achismo. A observação ela é muito importante, mas eu não posso ficar só na observação. Eu tenho que aprofundar e ter dados consistentes nas mãos. Como que eu faço isso? Eu faço isso observando dados, os indicadores dentro das empresas. Por isso que é muito importante a gente trabalhar dessa forma. Quem não trabalha assim vai ficar sendo amador, né? E hoje o mercado ele não é mais para amador. Então, assim, exige que a gente observe, sim, mas que a gente tenha dados. Para a gente poder ter dados, a gente precisa trabalhar de forma diferente. Então, assim, a liderança, ela não pode só pegar e passar meta, só querer resultado. Ela precisa trabalhar o seu colaborador, ela precisa estar próxima dele. A pessoa, eu, enquanto colaborador, eu preciso também falar, sabe, ter bom desempenho, bom contato com os meus pares, com a minha liderança, falar, olha, tá bom, não tá bom, porque tudo isso aí a gente vai mensurar. O que tá bom, o que não tá bom. Calma aí, mais uma pessoa está falando a mesma coisa, opa, se um só falou, vamos observar, mas se mais pessoas falaram, por que estão falando sobre isso aqui? Nada a gente pode pegar e ignorar. Tudo pode ser um fato para a gente, tá? Então, parte da nossa observação, parte daquilo que é concreto, daquilo que chega até a gente, para que a gente possa trabalhar aquilo ali. Poxa, e quando a gente fala de fatores, né, assim, de ambiente de trabalho, a gente não fala só de fatores emocionais. A gente fala, se eu estou sentada numa cadeira que está quebrada, aquilo ali vai me atrapalhar. Se eu estou falando de um local que está muito gelado, aquilo ali vai me atrapalhar. Um local que está muito abafado, aquilo ali vai me atrapalhar. Então, todos os fatores precisam ser olhados. Às vezes, são coisas simples que vai resolver, sabe? Às vezes, é diminuir o ar, aumentar o ar, que vai melhorar a produtividade da minha equipe. Ah, mas uma coisa tão boba. A gente não sabe. Mas, para isso, a gente tem que o quê? Observar, a gente tem que trabalhar com dados. E aí, assim, trabalhei com dados. Eu peguei e fiz alguma ação. Opa, então vamos agora observar o resultado dessa ação. Melhorou, não melhorou? Então foi isso. Não, não foi isso. A gente não tem aqui uma receita de bolo, tá? Muitas coisas, assim, estão aí. Existem muitas empresas que trabalham focadas só nessa questão, só para poder observar dados, para poder trabalhar com indicadores. Mas nada está escrito em pedra, tá? Não é uma receita de bolo. A gente pode movimentar isso a todo momento. Sim, inclusive, um exemplo, passar despercebido, né? A gente está abordando sobre essa questão. Alguns colaboradores, eles não têm um desempenho muito bem nas suas funções. E alguns colaboradores se fecham. Aí eu vejo que isso também passa despercebido em relação à liderança. Talvez a liderança fala, um exemplo, não vê que o colaborador está com algum problema, mas acha que é uma queda de função porque não quer fazer, um exemplo, essa função, não está gostando da função, algo relacionado, né, a isso. Então, eu acho que isso aí também pode passar despercebido. Então, passa desapercebido se ele não acompanha. Eu não estou falando que ele tem que controlar, estou falando que ele tem que acompanhar,
sabe? Eu, como líder, eu preciso saber quem são os meus liderados. Para isso, eu tenho que pegar, tenho que fazer reuniões, chamar para perto. Não vou ser amigo, tá? A gente não está falando de amizade, mas a gente está falando de troca. Se eu não conheço, é porque eu não estou próximo, sabe? E eu preciso estar próximo. Eu não posso só chegar e dar as metas, pega e faz, sem eu dar uma ferramenta, que às vezes o que falta para aquela pessoa é uma ferramenta para ela poder fazer. E às vezes eu fico microgerenciando os processos, e aí é isso que impede do meu colaborador crescer, desenvolver, sabe? Então, assim, por isso que eu falei que a gente precisa também trabalhar essa liderança que às vezes nem ele sabe fazer. Ele está cobrando algo, está fazendo algo que ele não sabe se é certo ou se é errado, porque ele aprendeu assim. Então, você está falando aí em relação à liderança, que às vezes nem ele sabe como fazer. Então, uma pergunta aqui, um exemplo. É, como o comportamento do gestor impacta diretamente no clima da organização? Você acabou de falar e seria uma pergunta que eu iria fazer. Uhum. Como o comportamento do gestor impacta diretamente no clima da organização? Ele pode impactar positivamente ou negativamente. Quando que ele impacta positivamente? Quando é uma pessoa que te inspira, é aquela pessoa que vai te desafiar, é aquela pessoa que muitas das vezes vai falar aquilo que você não gosta, é aquela pessoa que vai te impulsionar, mas tudo isso você vai ver que tem muito respeito, sabe? Vai ser aquela pessoa que você vai admirar e vai falar assim, poxa, eu quero ser como ela. Por outro lado, a gente tem aquele líder que impacta de forma negativa. É aquela pessoa que não sabe ser líder, tem o título, mas não tem a postura. E às vezes ele não faz isso por maldade, às vezes ele faz isso porque ele não sabe como fazer. Tá? E se ele sabe, se ele tem essa consciência que ele está fazendo errado, mas continua, aí o problema já não está mais nele, tá? Quem está acima dele. Sim. É, e qual a diferença entre uma cobrança saudável e uma pressão excessiva? Porque dentro desse tópico, dependendo do colaborador, é aí que vem muitas doenças, né? Exatamente. Mental, devido à parte da cobrança excessiva, por exemplo, é excessiva. Se atingir o colaborador porque foi excessiva. Sigley, você não cresce sem desafio. Você precisa ser desafiado para você poder saber que você pode ir além. Isso daí é saudável. Quando é uma cobrança excessiva e quando que não é saudável? Quando é colocado uma meta inalcançável, quando é dado para você uma meta e não te dá ferramenta nem conhecimento para aquilo, quando exige de você sem aparato nenhum. Isso sim é excessivo, isso sim adoece, tá? Tanto a cobrança excessiva quanto a cobrança saudável, ela caminha muitas vezes muito junto, sabe? Às vezes você não sabe diferenciar uma coisa da outra. Porém, o que vai diferenciar é exatamente isso. Eu posso te cobrar, mas eu vou estar ali. Imagina só, um técnico de futebol, a gente está aí falando de Copa, né? O técnico, ele vai estar ali exigindo, vai falar duro, vai estar ali e tal, mas é aquela pessoa que vai estar ali treinando, que vai estar ali orientando, é aquela pessoa que vai estar trazendo para perto, sabe? Então, a diferença é exatamente essa. Sim, muito importante, né? Muito importante essa diferença. O que os gestores podem fazer para criar ambientes mais seguros e acolhedores? Antes de você ser líder, você é ser humano. E aí, assim, quando a gente fala às vezes de liderança, a gente fala de ego, fala de orgulho, a gente fala de lugares que a pessoa desejou muito estar, algo que foi muito desejado. Então, isso daí é do ser humano que precisa ser trabalhado. E
quando a pessoa está no lugar de liderança, imagina só, eu falo que um líder, ele olha para baixo, né? E aí, nesse olhar para baixo, eu preciso ver como que eu olho. Porque, já que eu estou olhando para baixo, tem isso tudo. Não, olha onde eu cheguei. Eu estou aqui em cima, sabe? E aí, assim, se o líder ele não olhar para baixo e olhar para baixo querendo mesmo apoiar, levantar, trazer outras pessoas para onde ele está, não no intuito de não, você, eu, olha aqui, ó, eu tô aqui, você está aí, tá? Quando isso acontece, nada que ele faça vai ser saudável, mas quando ele olha, que ele fala assim, o líder, para mim, o líder ele precisa ser o quê? Um mentor. Ele precisa liderar, ele precisa inspirar. Quando ele inspira, ele passa a ser saudável. Porque é aquela pessoa que eu falo assim, caramba, eu quero ser como ele. Eu não quero só ter o bem que ele tem, eu não quero só ganhar quanto ele ganha, eu não quero só ter a influência que ele tem. Eu quero ser como ele, sabe? Então, quando o líder ele olha para baixo, mas nesse intuito de trazer a pessoa, não tem como não ser um ambiente saudável. O líder ele tem que ter coragem de falar não. Ele tem que ter coragem de impulsionar. Ele tem que ter coragem de muitas das vezes te chatear, né? Mas isso tudo visando o seu bem. Tá? E às vezes ele tem que ter coragem não só de falar não para quem está embaixo, mas às vezes para quem está em cima, falar, não, opa, isso aqui eu não consigo fazer, meu time não consegue atingir isso aqui. Que é o bem-estar, né, da Né? equipe. Não, isso aqui não. Às vezes a pessoa fala assim, o cliente tem sempre a razão. Será que tem? Sabe? Se eu olho sempre para o cliente, cadê o meu time? Eu preciso olhar também para o meu time, sabe? Então, quando ele tem esse olhar cuidadoso de falar, opa, isso aqui meu time pode, isso aqui ele não pode, ó, isso aqui ele precisa ser desenvolvido. Isso daqui, meu time não está preparado para isso aqui, ó. Meu time consegue te entregar isso daqui, metas palpáveis. Quando ele conhece, sabe exatamente as cadeiras que ele tem, quais são as competências que cada um tem, ele forma um time maravilhoso. Sim. Para você que está aqui acompanhando Conexão com Marta Sibien, eu, Sigley Lira, estou entrevistando a psicóloga Érica Pinheiro. E para você que está chegando agora, também fica ligadinho, nós estamos com o tema saúde mental nas empresas. Nós estamos abordando vários tópicos. Nós não, a psicóloga, né? E eu faço as perguntas aqui. Nós estamos abordando vários tópicos aqui. Ela está respondendo qual a importância da saúde mental dentro das empresas, com os colaboradores e também com as lideranças, né, dentro das empresas. É muito importante esse tema, pessoal, muito importante. Depois você rever novamente essa entrevista, deixa uma pergunta para a psicóloga, tá? Ela vai estar respondendo sobre algumas situações que você talvez passa também dentro do seu ambiente de trabalho, ao qual ela está aqui abordando, falando, explicando algumas situações, como que você deve proceder dentro do seu ambiente de trabalho. E você também que é uma liderança, no momento você precisa também de um ajuste, né, na sua saúde mental. É muito importante porque você lidera pessoas e pessoas ela tem que ser cuidada e quem está na liderança também precisa ser cuidada. Então, assim, procura assistir novamente essa entrevista. Repito, deixa a sua pergunta para a psicóloga, ela vai estar te ajudando. Hoje é essencial procurar um profissional para estar nos ajudando nessa área da saúde mental, porque hoje o ser humano ele é muito imediatista, né? Quanto o colaborador e a liderança. Então, quer algo rápido, leva funções para fora da empresa, para dentro da sua casa. Então, assim, requer uma disciplina também, porque isso acaba também afetando a sua saúde mental. Então, tem que ter uma organização. É nessa parte que a psicóloga Érica Pinheiro está falando, está comentando como que a gente deve proceder. Isso vale para mim, né, e também para você. Como que a gente deve proceder no nosso ambiente de trabalho para que a nossa saúde mental esteja boa, para que a gente venha progredir não só na nossa
a área profissional, mas também em vários ambientes, como família, amigos, o dia a dia. Então, a gente vai dar continuidade aqui. Érica, qual a principal mensagem que você gostaria de deixar para as empresas, gestores e profissionais que agora nos acompanham? Para as empresas é tenha coragem de olhar para os seus resultados, de olhar para os seus processos, de olhar para quem trabalha com você. Isso é muito difícil. Tanto é que desenvolver pesquisa de clima é extremamente desafiador, porque às vezes o dono da empresa, a alta gestão, ela faz de tudo para poder o seu negócio faturar. E às vezes ela fala assim, poxa, eu faço tanto pelas pessoas, mas e aí, por que está assim? Então, a primeira coisa que eu falo é tenha coragem. E assim, o lucro, ele não está só no dinheiro, sabe? Está em tudo aquilo que a gente constrói. Então, quando você tem coragem de olhar, você olha para indicadores. E quando a gente fala de dados, a gente está falando de fatos. E a partir desses dados é que pode começar a fazer alguma coisa. Volto a falar, não é achismo. Eu não posso fazer aquilo que eu acho que vai dar resultado, aquilo que eu acho que vai ser bom. Eu preciso fazer algo que de fato vai fazer sentido, vai gerar impacto. Sim. Inclusive, pessoal, o grupo CBN oferece curso de psicanálise. Para você que tem o desejo de estudar em relação mais sobre a saúde mental, o Grupo CBN está oferecendo o curso de psicanálise. Para você que tem interesse e quer se qualificar como psicanalista. Aqui nós temos ótimos profissionais e esses profissionais são altamente qualificados. Inclusive, o aluno pode também estagiar no local, onde tem um apoio para assim uma melhoria, um aprendizagem melhor. Então, o Grupo CBN dá esse curso de psicanálise. E se você tiver interesse, você entra na nossa rede social, tá bom? Grupo CBN, tá? Pelo Instagram. É, então, Érica, fala mais um pouco em relação à sua área assim, profissional. Como que você começou a adquirir essa experiência, né, nesse campo em relação à psicologia, no seu ambiente, um exemplo, Uhum. administrativo, RH? Me corrija aí se eu estiver errado. Né? Esse é o seu campo, né, profissional. Uhum. Como que você chegou, né, a esse nível para estar trabalhando com as empresas, com vários colaboradores? Fala um pouquinho. Tá. Minha formação principal é psicologia e trabalhei em quase todas as áreas da psicologia. E em 2008 eu tive a possibilidade de estar trabalhando em RH, onde a gente reestruturou todos os processos, passamos por todos os processos dentro da empresa. E a partir dali, então, conheci uma paixão, né? Desenvolvi uma paixão muito grande pela área. E desde então, de 2008 para cá, eu venho aí trabalhando com recursos humanos. E aí, dentro da área de recursos humanos, a gente lida com todos os processos, principalmente trabalhando a liderança. E falando, né, um pouquinho de pessoa física, a gente também trabalha com mentoria de carreira, né, para que as pessoas possam estar se desenvolvendo, não só para que elas possam conseguir alcançar o emprego dos sonhos, mas que ela também consiga alcançar a trajetória dela. Ah, muito bom. E assim, eu vejo que é uma área que precisa não, é uma área que é muito importante dentro de uma empresa. É um exemplo, antes não tinha essa visão profissional, né, da Sim, psicologia dentro do RH. Isso, né? é. Pode falar. O RH, o psicólogo, até então, dentro das organizações, ele era visto muito voltado para a área de recrutamento e seleção, por conta dos testes psicológicos. É, as outras áreas vinham também outros profissionais, a pedagogia, assistência social. E aí, assim, tudo vai evoluindo, né? O psicólogo, ele veio ganhando
mais espaço na área de treinamento e desenvolvimento. Hoje em dia, né, a gente tem a NR1, então os psicólogos vêm ganhando mais força. A área de RH é uma área que não tem só psicólogo, né? Qualquer pessoa pode ser da área de RH, mas quando a gente tem profissionais que já têm o estudo, e não só o estudo, né, mas que tem a competência da escuta ativa, da observação. O RH, muito tempo foi visto como quem abraça a árvore, né, e a gente não está aqui para abraçar a árvore, a gente está aqui para trabalhar com dados e fatos, mas que tem esse olhar mais apurado para pessoas. Sim, muito bom. Inclusive, nós estávamos, pessoal, nos bastidores, né? Já estamos até assim chamando a psicóloga Érica para uma outra pauta. É, nós vamos estar abordando sobre a NR1. Quem vai estar com ela na última semana de junho será a Marta Sibien, né? Já fizemos o convite nos bastidores, tá? Psicóloga, para você retornar. Então, assim, é um tema com grande relevância que houve a nova regulamentação da NR1 e nós vamos trazer a psicóloga novamente para estar falando sobre esse tema na última semana de junho. Está convidada. Vai ser um prazer estar aqui. Vai ser um prazer estar aqui falando para vocês. E aí também já faço aqui convite para quem tiver dúvidas sobre o tema de hoje e também dúvidas e curiosidade, né, falando mais sobre saúde mental, principalmente, né, dentro da NR1. Já deixe já suas perguntas para que a gente possa estar sendo mais diretivo aqui. Sim, muito bom. Antes de finalizarmos aqui, para você também que tem um interesse de fazer um podcast, de organizar um podcast, nós estamos alugando esse estúdio aqui e também tem um outro estúdio em Laranjeiras. Para você que quer apresentar, quer ter seu próprio canal, nós vamos deixar aqui o contato, tá? Para você que quer fazer um podcast, quer apresentar, quer trazer convidados, nós estamos alugando, né, esses dois locais, que é aqui no Centro Empresarial e o outro em Laranjeiras. Eu vou deixar aqui o contato e você anota aí. 027 997 49 25 41. Repetindo, 027 997 49 25 41. Só entrar em contato e você vai estar falando com uma pessoa responsável para estar alugando este local aqui no Centro Empresarial e também em Laranjeiras. Psicóloga Érica, muito obrigada, tá, por aceitar o nosso convite hoje, falando desse tema muito importante para a nossa sociedade, que é a saúde mental dentro das empresas. Ou seja, pode ser empresa de porte pequeno, médio e grande. É essencial que cada colaborador tenha um cuidado também em relação à saúde mental e as lideranças. Ou não só as pessoas também que estejam ligadas também, né, a uma empresa, mas tem aquela pessoa também que tem seu próprio negócio. Eu ia falar isso. O MEI, ele precisa ter cuidado com a sua saúde mental e da saúde mental dos seus colaboradores. Todo mundo. Sim, é muito importante, porque hoje nós estamos vivendo, né, a senhora como psicóloga, nós estamos vivendo assim num século que, como eu falei aqui, as pessoas estão muito assim imediatista. Então isso pode acrescentar vários fatores, como ansiedade, de querer logo, de pensar já no dia de amanhã. E isso acaba sobrecarregando, né, a mente. De ter a síndrome do impostor, achar que não pode. Enfim, são vários os fatores que vai influenciar. Sim. Então, nós vamos finalizar aqui. Não deixe, você que tem alguma pergunta para a psicóloga Érica Pinheiro, deixe a sua pergunta aqui no canal do YouTube. Tá bom? E lembrando que ela vai voltar na última semana de junho, com um tema muito importante também, sobre a NR1. Né? Vamos falar sobre a nova regulamentação. Tá bom, pessoal?
E ficamos por aqui. Agradecemos a tua presença, psicóloga Érica Pinheiro. Eu que agradeço a você, a Marta, por estar me recebendo aqui, pelo convite já feito. Eu fico muito feliz, muito satisfeita em estar aqui, vindo aqui contribuir. E me coloco já à disposição também do seu público. Sim, que bom. Então, ficamos por aqui. Eu, Sigley Lira, estou me despedindo de você e voltamos na próxima terça-feira, às 7h30 da noite. Até mais.